Fala, Nuno, beleza? Bom, nós vamos fechar hoje a aula de economia na Rússia, né? Falando então desse importante país, que mesmo não tendo a mesma importância que teve na Guerra Fria, continua sendo, sem dúvida nenhuma, um ator importante, né? Pelo fato de ainda ser um dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, pelo fato de ser uma das maiores potências nucleares e militares do mundo, né? Entre outros fatores, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a apostila de vocês para vocês já irem olhando aí as páginas, já resolvendo os exercícios e tal. Então, olhando as atividades agropecuárias da Rússia, você tem que entender que não dá para fazer agricultura em todo o território russo, né? Então, ao sul, né, você tem terras férteis, você tem um clima temperado, com possibilidade de agricultura, seja agricultura de cereais, tá? Ou agricultura, na verdade, produtos florestais, né? Como o caso da silvicultura, que é a indústria de papel e celulose, indústria moveleira, utilizando-se de florestas de coníferas ou taigas, tá? Então, esse é o primeiro exercício, ó, pastagem de baixo rendimento, obviamente no norte, né? Clima polar, que você tem poucos meses aí, se é que dá para fazer agricultura, alguns poucos meses do ano, tá? Silvicultura no clima temperado continental, né? Com a taiga e tal, então a silvicultura pode ser entendida, né, como um ramo da agricultura. Tá? São produtos florestais, é uma floresta plantada, vamos dizer assim. Tá? E o cultivo de cereais você vai ter então no semiárido, né, na região mais ao sul aí, que vocês podem verificar em amarelo no mapa. Bem? Em cada uma das linhas, escreva o nome, então a gente já fez. Em uma significativa parcela do território russo, né, todo o extremo norte da Rússia, não há muita possibilidade de atividade agrícola. Né? Por quê? Por causa do rigor do clima da região, por conta da presença de clima polar. Tá? De forma geral, a agricultura russa ela foi ampliada nos últimos anos. Né? Tinha uma participação de pouco mais aí de 4% no PIB, né? E hoje tem crescido por conta dos conflitos geopolíticos envolvendo Rússia, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Tá? O que seria isso? Né? A Rússia tem feito algumas intervenções militares no leste europeu, em especial na Crimeia, né, na Ucrânia, e em 2014 os russos anexaram a Crimeia, tá? Que era um território que o Mikhail Gorbachev, não, o Nikita Khrushchev tinha cedido à Ucrânia em 1954, se eu não me engano. Entretanto, naquela época a Ucrânia era uma república soviética, né, naquele contexto de Guerra Fria. E com o fim da Guerra Fria, 1991 para cá, há uma aproximação da Ucrânia, assim como dos países do leste europeu, na zona de influência da União Europeia, né, dos países como França, Alemanha, Reino Unido. Reino Unido agora deixou a União Europeia, mas até pouco tempo, né, fazia parte. E a Rússia tem reagido a qualquer possibilidade, né, de uma perda de influência nesse território. Tá? Então, de forma geral, isso faz com que a Rússia execute, né, ações militares na região, fazendo com que Estados Unidos e União Europeia imponham sanções econômicas à Rússia. E parte dessas sanções acabou levando o governo russo a intensificar a produção agrícola. Então, veja, a respeito das consequências dessas sanções, observe os dados a seguir. Produção de trigo, né? Por conta das sanções, os Estados Unidos deixaram de exportar trigo para a Rússia e a Rússia, nos últimos anos, superou a produção de trigo em relação aos Estados Unidos. Tá? Então, é isso que o gráfico está dizendo aí. Segundo os dados do gráfico, o impacto das sanções surtiram efeitos positivos ou negativos? Positivos, né? A Rússia certamente tem conseguido produzir mais do que produzia antes. Tá? Tem até alguns documentários que falam bastante sobre isso. Tá? Tem um documentário de culinária russa, se não me engano, no Netflix, que nesse documentário, indiretamente, você acaba vendo um pouco da relação desse crescimento, né, agrícola na Rússia nos últimos anos. Tá? Geopolítica, galera. Então, tudo que eu tinha falado está aqui. Ó. Em 2014, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram uma série de sanções, tá? Por conta da integração da Crimeia ao território da Rússia. Tá? Então, o que acontece na Crimeia é o seguinte, galera, é mais ou menos o que acontece em outras regiões com rivalidades étnicas, religiosas, culturais. Né? Então, você tem a Crimeia com mais de 50% da população
russa, né, que fala como principal idioma o russo. E a Ucrânia tem uma pequena participação da Rússia. Então, o que acontece? Desde o final da Guerra Fria, essa população ela é separatista. Né? Então, ela prefere estar sendo anexada pela Rússia do que continuar pertencendo à Ucrânia. E houve um plebiscito, né, em 2014, com 98% da população votando pela anexação no território russo. E aí, o Vladimir Putin automaticamente ele autorizou, então, né, ele pede ao parlamento que faça todo o processo de anexação do território da Crimeia. E de lá para cá, né, há um clima de guerra, inclusive, no território, na região, e a União Europeia e os Estados Unidos estão realizando sanções econômicas para prejudicar, então, a Rússia. Bom? Observe o mapa com a localização da Crimeia e responda qual o fator cultural em destaque e como isso pode favorecer o fato da população da Crimeia falar russo, né? Quase 60% da população tem uma cultura muito mais russa, tá? Essa seria a principal resposta. E a 2, retomando o que você já estudou sobre a Rússia neste capítulo, além dos recursos naturais e infraestrutura, qual outro fator você considera uma causa para esses movimentos? Gente, sempre a questão étnica, a questão cultural, né, religiosa e assim por diante, ok? Muito bom. Gente, a Rússia também, ela tem, infelizmente, né, contribuído para a proliferação das mortes da violência na Guerra da Síria, que é uma guerra que começou em 2011, depois da Primavera Árabe, né, que foi uma série de revoluções sociais dos jovens, que começou no norte da África e depois se expandiram para o Oriente Médio, onde os jovens lutavam por direitos, por perspectiva de vida, por educação, contra as ditaduras e contra a corrupção instalada nesses governos árabes, né, nesses governos muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio. No caso da Síria, essa guerra já deixou pelo menos quase 400 mil mortos e já fez quase 6 milhões de refugiados. Grande parte dessas mortes, desses refugiados, são crianças e mulheres, né, são civis inocentes. E a Rússia tem na Síria um aliado estratégico no Oriente Médio. Então a Rússia acaba apoiando o governo da Síria, que é o presidente, na verdade não é um presidente, é um ditador, né, Bashar al-Assad, e a Síria tem recebido esse apoio da Rússia e por isso mesmo que o governo da Síria se mantém de pé até hoje, inclusive derrotando ali as tropas rebeldes e derrotando também o Estado Islâmico, que estava lutando dentro do território do norte da Síria. Essa ajuda do Vladimir Putin, né, do presidente da Rússia, ao ditador da Síria, ela se faz primeiramente porque a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, então acaba vetando qualquer possibilidade de invasão da OTAN à Síria, e também pelo fornecimento de material militar que faz com que o Bashar al-Assad tenha forças para lutar contra os rebeldes. Além do fato de que a própria Rússia fez ataques, né, militares contra o Estado Islâmico, contra os grupos rebeldes nas regiões tomadas no norte da Síria. Tá? Então tudo isso, infelizmente, gera muita morte de civis inocentes e põe um clima realmente de tensão no mundo todo. Tá? Vocês estão vendo aí o aperto de mão dos dois capirotos, né? E por aí vai. Tá? Se você fosse presidente de um país e quisesse impor alguma sanção a outro país, que medida seu governo adotaria? Explique. Tá? Então, imagina que você quer pôr uma sanção à Rússia para impedir que a Rússia faça o que ela faz, ou uma sanção contra, enfim, um país que está desrespeitando os direitos humanos, né? Desrespeitando os direitos da sua população, uma ditadura, por exemplo, Coreia do Norte, vamos pegar um Irã da vida, uma Síria, né? E por aí vai. Qual seria a ação que você tomaria? Tá? Pensa um pouquinho nisso. E aí vocês têm aqui o jogo de forças nuclear do mundo. Né? Em 2018, a Rússia é o campeão mundial de armamentos nucleares, um exército de 1 milhão e 100 mil soldados, um dos maiores exércitos do mundo, gastam aproximadamente 4% do seu PIB com armas, né? Com as forças armadas, é um dos países que mais investe em armas no mundo, seguido junto ou atrás um pouquinho dos Estados Unidos, né? E em termos de armas nucleares, vejam bem, 6.850 armas nucleares contra 6.450 dos Estados Unidos, seguidos aí depois, né, pelos países da Europa, depois pela Índia, tal, e por aí vai, tá? China, né, com 230 armas nucleares. Vejam que há realmente um risco muito grande de um conflito de ordem mundial, né, envolvendo armas nucleares, porque
teoricamente, a Rússia, a China e o Irã ficariam de um lado, né? E do outro ficariam os países da OTAN, né, os países da Europa Ocidental, junto com os Estados Unidos. Isso poderia realmente causar uma catástrofe de níveis mundiais, inclusive colocando a própria espécie humana em risco. Tá? Identifica os 3 maiores países em relação à quantidade de armas. Primeiro, Rússia, né? Segundo, Estados Unidos. E terceiro, França, com 300 armas. Tá? Além dos grandes orçamentos destinados à produção de armas, explique o fato dos Estados Unidos e Rússia destacarem-se com a quantidade tão grande de armas nucleares. Durante a Guerra Fria, né, durante os 43 anos de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial até 1991, os 2 países que mais produziram armas na corrida armamentista foram Estados Unidos e ex-União Soviética. Né? Beleza? Bom, os Estados Unidos se retiraram, né, do acordo de não proliferação de armas, né, do Tratado de Armas Nucleares, inclusive, em 2017 com o governo Trump. O governo Trump é um governo polêmico, mas uma vez anunciado, né, novos mísseis pela Rússia, pelo Vladimir Putin, automaticamente os Estados Unidos abandonaram o acordo de armas e estão também voltando a produzir armas de destruição em massa. Isso é uma nova corrida armamentista no século XXI. Infelizmente, aqueles que acreditavam que o século XXI seria um século de paz se enganaram. Né? Nós estamos vendo o aumento das tensões, o aumento dos governos autoritários, o aumento dos genocídios, né, em todos os níveis. Isso não é só lá fora, no Brasil também, né? Um genocídio negro, um genocídio indígena, um genocídio contra as mulheres e assim por diante. Tá? Infelizmente, o mundo do século XXI não é um mundo de paz, está muito longe disso. Avançando aqui, nós fechamos a aula, tá? Vou gravar uma próxima aula para vocês só com a correção do mapa mental e acredito que o mapa mental dê para a gente fechar porque são poucos detalhes, né? Vamos já fazer o mapa mental, porque aí depois fica faltando só o aplicando, né? Complete com o auxílio do professor a rede de palavras a seguir. Rússia, país transcontinental, Europa e Ásia, ok? Logo apresenta elementos da Europa e da Ásia. Extensa área, por isso apresenta uma variedade de relevos, climas, vegetação. Tá? Ali nós temos caracterizada por uma baixa densidade demográfica de 8,5 habitantes por quilômetro quadrado, porque se você dividir 149 milhões de russos por 17 milhões de quilômetros quadrados, vai dar uma baixa densidade demográfica. Okay? Pouco povoado, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade. Etnias estão relacionadas às várias línguas que são faladas no território da Federação Russa, também várias religiões, tá? E também o ateísmo, porque durante a União Soviética o país era basicamente ateu, as religiões eram proibidas, né, durante a União Soviética. Mas, importante lembrar que a Rússia é um país predominantemente católico ortodoxo, com judaísmo, com islamismo e outras religiões. Tá? As etnias. A etnia principal, com 80% da população, é a eslava. Tá? Eslavo seria um sinônimo, basicamente, de russo. Ok? E a segunda parte aqui do mapa mental, para a gente já encerrar essa parte. Deixa eu só colocar corretamente na tela aqui. Bom, quanto à geopolítica, o país enfrenta sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. Tá? Possui uma importante atividade industrial, bem diversificada, planejada, graças aos recursos naturais, principalmente petróleo, gás natural e carvão mineral. Tá? Da anexação, aqui está ligado às sanções, né, impostas pela União Europeia e Estados Unidos, por causa da anexação da Crimeia e da Guerra da Síria. Então, a anexação militar da Crimeia em 2014 e o apoio que o Putin dá, que a Rússia dá ao ditador Bashar al-Assad da Síria, na Guerra da Síria, são os fatores principais das sanções econômicas impostas por União Europeia e Estados Unidos à Rússia. Tá? E nós terminamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu, galera.